requerimento 120 de 2023, do senhor deputado Paulo Binis, que requer que esta CPI decrete a quebra de sigilo bancário da empresa Atlas Quantum, que pertence a Rodrigo Marques dos Santos, no CNPJ número 31.049.709.0001-40, e dos contratados, os senhores Cauã Raymond Marques, Marcelo Tristão Ataíde de Souza e da senhora Thalita Werneck, assim como acesso aos contratos e os dados do pagador relativos às campanhas realizadas. Em discussão, em votação. Para discutir. Deputado Glauber Braga. Eu queria ouvir do autor os motivos que o levam. Aqui até agora a gente estava votando solicitações de convocação e de convite. A partir de agora se entra numa tentativa de quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal de um conjunto de pessoas elencadas no mesmo requerimento. Gostaria de ouvir do autor do requerimento quais são os fundamentos que levam, antes inclusive de que essas pessoas sejam ouvidas, ou se algumas já foram, que o autor possa inclusive basear e sustentar aqui a sua defesa, o que leva à convicção já da necessidade dessas quebras de sigilo para que a gente possa formar aqui a nossa convicção de voto. Deputado Paulo Bilinski. No ano de 2018, o senhor Cauã Raymond Marques e a senhora Thalita Werneck Arguelles realizaram campanha publicitária denominada Desafio Investidores para a empresa Atlas Quantum, de propriedade de Rodrigo Marques dos Santos. A empresa Atlas é investigada por aplicar um golpe de cerca de 7 bilhões de reais a cerca de 200 mil investidores, utilizando ativos virtuais caracterizando o esquema de pirâmide financeira. Em agosto de 2019, recebeu um stop order da CVM e então deixou de pagar seus investidores. Cauã Raymond Marques e Thalita Werneck foram convocados para depor na condição de investigados nessa comissão parlamentar de inquérito. Porém, deixaram de comparecer amparados por habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito ao senhor Marcelo Tristão Ataíde de Souza, este realizou propaganda para a empresa Atlas Quantum em março de 2019. Sabe-se que este era um dos investidores da empresa mencionada. No entanto, faz-se necessário para as investigações dessa CPI o esclarecimento da relação dos investigados com a empresa Atlas Quantum, bem como os responsáveis pela contratação dos mesmos para realizarem as campanhas publicitárias. É necessário ainda identificar se os investigados receberam seus pagamentos em forma de participação na sociedade ou nos lucros da mesma, o que poderá ser feito por meio da quebra do sigilo bancário, nos termos do artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 105 de 2001. A quebra do sigilo poderá ser decretada quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito em fase de inquérito do processo judicial, especialmente nos seguintes crimes. Nesse sentido, visando o esclarecimento dos ilícitos praticados pela empresa Atlas Quantum, bem como o possível envolvimento dos senhores Cauã Raymond Marques e Marcelo Tristão Ataíde de Souza e da senhora Thalita Werneck, faz necessária a quebra do sigilo bancário dos investigados. Convocação essa que foi, se não anulada, suspensa, na necessidade de comparecimento pelo Supremo Tribunal Federal. Depois dessa aprovação de convocação, houve uma solicitação, antes da quebra de sigilo, por parte dessa comissão, para que os documentos que são necessários ao esclarecimento das dúvidas que foram aqui colocadas pudessem ser submetidos a essa comissão. Se isso ainda não aconteceu, uma solicitação prematura, já de quebra de sigilo, das pessoas elencadas no presente requerimento, me parece frágil e, inclusive, com uma alta possibilidade de que essa decisão, mais uma vez, venha a ser não homologada pelo Supremo Tribunal Federal com a ação que lá for encaminhada nesse sentido. Então, gostaria de perguntar a Vossa Excelência e ao autor do requerimento se não acham que a melhor medida, nesse momento, fazer o encaminhamento
das informações que consideram importantes para a presente investigação. A respectiva defesa vai fazer a avaliação, ou os advogados daqueles que foram elencados no requerimento, e se essa necessidade houver em momento futuro de quebra de sigilo, a gente volta a avaliar. Nesse momento, não me sinto confortável em votar favoravelmente a essa solicitação. Já digo preventivamente que, se não houver o entendimento por parte do presidente e, mais especificamente, do relator, que é quem tem a prerrogativa de tomar essa decisão, o meu voto é contrário. Para título de esclarecimento, foi votado um requerimento de convocação desses dois senhores e essa senhora aqui presente, e foi votado e aprovado o requerimento pela comissão. Eles tiveram a oportunidade de entrar no Supremo Tribunal Federal e conseguiram uma liminar para o não comparecimento. Causa estranheza que um dos que estavam convocados mandou no dia anterior um atestado médico que estava doente, para ser remarcado, mas logo em seguida conseguiu uma liminar. Não quero fazer nenhum juízo de valores se o atestado é falso ou verdadeiro para a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas me causa estranheza aparecer um atestado e depois a pessoa apresentar e conseguir através de um HC no Supremo Tribunal Federal. Terceiro colocação, deputado Glauber Braga. Existe mais de 200 mil famílias que depositaram os seus sonhos, as suas expectativas, que saíram dos seus empregos. Eu permiti isso. Para o debate ainda. A minha pergunta é objetiva. O deputado Auro disse que os dados não foram mandados a essa CPI. O que chegou foi um habeas corpus conseguido no Supremo Tribunal Federal. A única pergunta que eu faço é: a CPI formulou alguma solicitação específica de explicação àqueles que agora se solicita já de antemão a quebra de sigilo? Essa é a minha pergunta. Deputado, houve essa solicitação? Deputado, aqui nós estamos diante de um caso em que nenhum parlamentar fez uma solicitação de documentos de forma amigável. E até acredito, deputado Glauber, pela experiência que tenho, que seria um requerimento vazio, até porque quando nós aprovamos a convocação desses três senhores e da senhora, eles poderiam ter vindo aqui, mas eles, de forma legítima e não questionam direitos, eles se socorreram ao Supremo Tribunal Federal na condição de investigados. Então perceba que a ostentação jurídica deles é a condição de investigado. Tanto que a condição de investigado, que foi justamente essa condição que deu a eles o direito de permanecer em silêncio nesta CPI, e que o ministro em questão, e aí, com o devido respeito, eu não concordo, mas disse que, por ser investigado, como ele não é obrigado a produzir provas contra si, daí fica meio que vazio pedir para que eles tragam documentos que eles poderiam não comparecer, que seria facultado a eles não comparecer. Então, se a gente começar a observar que eles não compareceram justamente por esse direito que eles têm de não produzir prova contra eles, por óbvio também não entregariam nenhum documento a essa comissão. Acho que quem não faz o mais também não faz o menos. É apenas isso. Então, a posição de sustentar juridicamente as quebras de sigilo, nós temos um fato determinado, que foi uma fraude praticada pela Atlas Quantum. Nós temos a postura dos investigados que fizeram propaganda para essa fraude. Quem faz propaganda concorre para o crime. Ao concorrer para o crime na condição de coautoria ou de partícipe, pode muito bem ter aí convocações perante uma comissão parlamentar de inquérito e eventuais quebras de sigilo também,
que podem ser deliberadas por essa CPI. Lembrando que os documentos da quebra de sigilo bancário são documentos sigilosos. Então, não é nenhum dano à imagem dessas pessoas a quebra do sigilo, nenhum dano público, porque são documentos que vêm em caráter de sigilo, que envolvem intimidade, e qualquer pessoa que vaze um documento em sigilo está cometendo um crime. Então, a votação de quebra de sigilo é mais para ter noção de quanto se recebeu, quanto que foi, para analisar a extensão do crime tecnicamente. Fala, Você já discutiu já, presidente? Não, eu já discuti, mas aqui, Vossa Excelência... É uma vez só que se discute, é regimental. Vossa Excelência, mas Vossa Excelência está dando só um tempo de discussão? Só. Vai marcar tempo, então, de cada uma das intervenções? discutiu. Vai passar a cumprir o regimento? Porque se tiver cumprimento de regimento, Não, mas foi todo aí eu vou mundo- ter orientação, eu vou ter requerimento, vamos ter um monte de coisa aqui para discutir. Se Vossa Excelência quiser entrar nesse o senhor tem ponto, todo o a gente direito vai. regimental. Então, O senhor quer ver toda a questão regimental? toda, exatamente. Então, eu toda posso a fazer questão. um apelo a Eu Vossa tô- Excelência? Eu estava fazendo aqui, Eu posso fazer um tentando apelo até a Vossa então, Excelência? estabelecer um diálogo. Mas se Vossa Excelência quer passar o trator, vamos para o regimento. Eu posso fazer um apelo a Vossa Excelência? Pois não. A gente pode retirar de pauta agora, votar os outros requerimentos? Ou o senhor quer blindar todo mundo ou quer blindar só a Tata Werneck? Só para saber. Porque a gente pode derrubar toda a sessão. Olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O que o senhor acaba de dizer é uma tentativa Não, só porque a gente pode... de intimidação que eu não vou aceitar. Quem conhece a minha história, deputado Auro, e quem conhece a sua, sabe muito bem... Qual é a minha história, ô deputado? Sabe muito Qual é a bem, minha história, deputado sabe muito bem Gabriel? quem tem a prática de blindagem e de utilização do espaço parlamentar para ganhos que não sejam políticos. Qual é a minha então, prática, não me deputado? venha, Qual é a minha não prática, me deputado? venha com esse tipo de acusação, Só porque a gente porque pode no retirar. meu caso não vai funcionar. Pode retirar o Posso garantir ao senhor, e já faço essa proposta aqui, que apresente a quebra do meu sigilo bancário, telefônico e fiscal. E o senhor faz a mesma coisa com o do senhor. Sabe o que vai acontecer? apresentar. Eu vou me sustentar e vou continuar aqui de cabeça erguida. E o senhor não vai. Então pode parar. O senhor pode apresentar a minha. Diminua. O senhor pode apresentar a minha, deputado. Diminua o tom. Deputado, o senhor porque pode o senhor apresentar a não minha. aguenta. O senhor não aguenta. Pela ordem, senhor Uma presidente. disputa Senhor que seja presidente, dura. pela ordem, Não como aguenta. relator da CPI, Não eu peço aguenta. que nós possamos continuar os aguenta. trabalhos. Deputado Diminua. Glauber Braga, eu fico Diminua. à disposição se o senhor quiser fazer aqui na CPI a quebra do meu utilização sigilo. desse espaço para fazer ataques indevidos a mim. Peço que o senhor recue dessa posição. Pela ordem, senhor presidente, Recue. eu gostaria Então, o senhor não pode utilizar a cadeira de de presidente pedir ao para deputado fazer Glauber. isso. Deputado Glauber, posso fazer um apelo a Vossa Nós possamos Excelência? continuar com os Pode trabalhos. fazer o apelo, e esse apelo deveria ser, em primeiro lugar, vindo com um pedido de desculpas. Porque eu não estou aqui de brincadeira. Não utilize a cadeira de presidente para tentar me intimidar, porque não vai. Não vai. Deputado Glauber Braga, fazer um apelo a Vossa Excelência. O senhor quer usar o instrumento regimental nesse requerimento, a gente pode votar outros requerimentos, como o senhor quer conduzir, que é direito regimental de Vossa Excelência. A única coisa que eu quero, e que já solicitei, era o tempo de continuar fazendo a sustentação. Posso fazer outro apelo a Se Vossa não Excelência? pode, Vai se o começar senhor- a ordem do dia. Se o senhor não quer que a sustentação se dê e que vai seguir o regimento, com aquilo que é o tempo regimental para cada um dos parlamentares, eu vou utilizar o que eu tenho, que é a orientação de bancada, e aquilo que tiver ao meu alcance. Solicitação de pedido de liderança, designação de liderança para fazer uso da palavra. Que é direito Agora, e regimental de Vossa Excelência. senhor, deputado Auro, senhor, que se utilizar dessa presidência para fazer um ataque a mim que eu não vou aceitar. E Vossa Excelência sabe que eu não recuo. Espero que não venha conduzir os trabalhos dessa CPI com esse grau de intimidação, porque comigo não funciona. Se com algum dos outros, dos seus conhecidos funciona, comigo não funciona. O que está se tentando aqui é ir para uma medida de natureza mais gravosa, sem que a CPI utilizasse o instrumento que tem de uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal, mas mais especificamente nesse caso, as próprias pessoas que podem disponibilizar aquilo que foi
colocado aqui como importante para o trabalho do relator, e não o faz por um motivo simples. Porque quer a medida mais gravosa para criar com isso um fato político. A condição de investigado não existe em lugar nenhum. Só no requerimento que foi apresentado. Quem já criou essa condição de investigado foi o requerimento. Como é que já se trata a pessoa como investigada se não tem nenhuma decisão que vai determinar isso? Meu voto é contrário e eu peço que fique registrado em ata, faço questão que o deputado Áureo, presidente dessa CPI, tentou utilizar do seu cargo por uma tentativa de intimidação contra mim que eu não vou aceitar.